Aê, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do Workshop Treinador Referência. Nessa aula, nós vamos falar sobre treinamento cardio e emagrecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de ontem, nossa primeira aula. Tenho certeza que vocês que estão aqui hoje vão gostar demais do que a gente vai falar hoje. Que treinamento cardio é uma coisa que é muito pouco desenvolvida por aí em termos de assunto, de estudo para personal trainer, e hoje a gente vai desmistificar tudo isso aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, lembrando por que a gente está fazendo esse evento aqui. O objetivo desse evento, de todas essas aulas que a gente está promovendo para vocês aqui, é transformar você em um treinador referência, um treinador ou treinadora que otimiza os resultados dos seus alunos, ou seja, os alunos realmente ficam satisfeitos com os resultados do seu treinamento, que gera máxima segurança na prescrição, ou seja, sabe o que está fazendo, entende o que está fazendo, não é aquele personal que vai no aleatório, que vai de qualquer maneira, tem segurança máxima na hora de prescrever os treinos, que é reconhecido pelo trabalho que faz, ou seja, quando um amigo precisa de personal, é você sempre a primeira pessoa que vem em mente. E também aquele que tem a prosperidade financeira, para a gente viver bem dessa carreira que a gente ama tanto, Eu sempre falo isso, que quem decidiu fazer educação física faz porque ama. Porque eu lembro que quando eu escolhi educação física, todo mundo falou assim: Renato, você é maluco, por que você vai fazer isso, cara? Você é inteligente demais para educação física. Eu falei assim: pô, como assim, cara? Peraí, não tem nada a ver com isso. Ah, não, Renato, você vai ter uma vida infeliz, você não vai conseguir ter aí um resultado financeiro, cara. E hoje eu vejo como que as pessoas viram que não é bem assim, Cada vez mais a nossa profissão está ficando mais valorizada, graças a Deus, E são pessoas como eu, como você, que estão aqui interessadas em trabalhar melhor, em fazer um treino melhor para os seus alunos, dar mais resultados, realmente se aprimorar, Hoje, um dia como hoje, você tinha tudo para ficar aí tranquilo na tua casa, sem pensar em estudar, sem pensar em aprimorar, mas você está aqui com a gente valoriza isso demais. Eu tenho certeza que eu vou fazer bom uso do teu tempo hoje para que você tenha uma experiência única aqui na Sítios, tá bom? Lembrando que você que chegou aqui direto na aula 2 não viu nada ainda do nosso workshop, cara, assiste a aula 1 quanto antes, ela ainda tá no ar, se você procurar no YouTube lá você acha, tem link tudo espalhado nas redes sociais da Sítios, mas basicamente, assiste a aula 1 antes de assistir a aula 2 que vai fazer todo sentido para você, tem toda a didática formatada para que isso faça sentido. Na aula 1 a gente falou sobre a questão do treinamento físico e também da perda de peso, a porcentagem pequena que é de perda de peso, apenas 4% das pessoas que querem emagrecer conseguem realmente manter o peso perdido ao longo da vida, A gente falou também sobre os métodos de treinamento e sua eficácia, Alguns dos mitos que nós vemos sobre treinamento físico por aí, a questão multifatorial do exercício físico, do processo de emagrecimento em si e também do exercício físico, A gente falou sobre o que é peso, perda de peso e emagrecimento, o que compõe o peso do corpo e tudo mais. Falamos sobre taxa de perda de peso, se você fizer intervenções mais aceleradas, o que vai acontecer, se você fizer elas mais vagarosas, o que vai acontecer. Falamos sobre balanço energético avançado e todos os fatores que influenciam, não é só gastar mais, e consumir menos, tem muita coisa envolvida ali. A tríade da prescrição de treinamento, otimização de esquema de gordura, manutenção e ganho de massa muscular, sustentabilidade, tudo isso. Falando da combinação das modalidades de musculação e cardio, e da priorização do treinamento resistido. Falamos também do modelo PRF de aderência, falamos também dos 4 fundamentos da prescrição de treino, ou seja, assiste lá onde seguir, que com certeza vai valer a pena para você. E agradecer a todos vocês que assistiram e deixaram comentários, cara, a gente ficou muito feliz, com todos os comentários que a gente viu lá, ficou extremamente grato de vocês estarem participando aqui com a gente e estarem gostando do conteúdo. E agora vamos começar então a falar sobre treinamento cardio, na hora de prescrever os nossos treinos de emagrecimento. Primeira coisa que sempre pergunto, por que vocês chamam de treinamento cardio? Tem gente que não entende por que a gente fala cardio, por que a gente não fala treinamento aeróbio, por que a gente não fala treinamento cardiovascular. Basicamente, quando a gente fala treinamento cardio, é uma abreviação de cardiovascular, porque são exercícios com predominância cardiovascular. Então, quando a gente vai falar de musculação, treinamento resistido, treinamento funcional, a gente está falando de
um treinamento predominantemente neuromuscular. Não significa que a pessoa não está aumentando os batimentos, não significa que ela não está fazendo algo aeróbio, porque ela está respirando, ela está utilizando oxigênio, né? Mas ela é predominantemente neuromuscular. Só que existem alguns exercícios que são predominantemente, né, cardiovasculares, né? Então, como o HIIT, o aeróbio intervalado, o LISS, né, que é o Low Intensity Steady State, o RST, enfim, todos esses métodos são são métodos predominantemente cardiovascular. E antes de falar de cardio, a gente tem que falar do NEAT. Na última aula eu falei muito sobre isso, o pessoal ficou maluco. O que Renato tá falando NEAT, cara? NEAT? Ninguém entendeu direito o que eu tava falando, mas hoje vocês vão entender, porque é uma sigla em inglês que eu tô trazendo para vocês, tá? Que é basicamente a definição do Non-Exercise Active Time, que é o tempo ativo além do exercício. Então, a gente explicou muito bem na última aula, né? Vale a pena você dar uma olhada lá, né, para você revisar esse material, que você tem o seu gasto energético do exercício físico e da atividade física, que são as atividades que você faz no dia a dia, né? E não só das atividades físicas, né? Como eu falei, por exemplo, eu sentado aqui, tem muita gente que nem considera isso uma atividade física, mas eu estou dando aula para vocês, estou me mexendo aqui, eu estou gastando energia. É uma energia gasta além, né, do exercício físico prescrito. No caso, eu faço meu exercício físico e, além disso, eu estou gastando energias aqui extras também, né? Aqui no Brasil, comumente, a gente vai chamar isso de atividade física, tá? Então, é muito comum a gente usar esses termos ali de forma semelhante, né? O Non-Exercise Active Time, o NEAT, e atividade física. Por que eu gosto mais do termo NEAT? Né? Pô, o Renato tá usando esse termo só porque é em inglês, só porque é maneiro? Não, não é só por isso não, porque eu acho que é muito interessante a definição desse termo, o tempo além do exercício, né? Porque atividade física parece que eu tô falando assim, a pessoa subir e descer a escada, né, do condomínio dela. Só que não necessariamente é só essas atividades assim, né? Como, por exemplo, se você estiver sentado assistindo essa aula, né, vão ter alguns que vão ter o NEAT mais alto e outros o NEAT mais baixo. O que isso significa? Tem pessoas que estão assistindo a aula e estão lá assim, ó, batendo o pé ali de baixo, porque é mania, né? O corpo tem essas manias próprias que você nem controla direito. Tem gente que está quietinho assistindo ali, né? Quase dormindo. Essa pessoa está gastando menos energia, né? E isso são tudo gastos, né? Todas essas questões são gastos energéticos além do exercício físico, né? E a definição aqui, só para a gente deixar bem quadradinho, tá? O exercício físico é atividade sistematizada e com sequência e objetivo final de saúde ou estética, tá? A atividade física é qualquer movimento corporal que gera um gasto energético. Então, assim, né, basicamente, a gente tem essas definições aqui. Então, quando você for ver fora dessa aula aqui, muita gente vai usar o termo que a gente usa aqui como NEAT, atividade física, já fica ligado nisso aí. E o que exatamente é um NEAT, né? Vamos botar que você tem um repouso, que é o seu metabolismo basal, que são ali os gráficos em azul. Deixa eu até pegar meu laser, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar para vocês assim. Aí você tem aqui o seu gasto energético de repouso, né? E você tem também ali o seu gasto energético além do repouso, que no caso aqui está descrito como o exercício físico, e esse amarelinho aqui, que é o NEAT, tá? E o NEAT ele pode ter são vários tipos de atividade. Você ir ao supermercado, você ir a pé para o trabalho, apresentar um trabalho em pé, ir para casa e subir de escada, levar o cachorro para passear, cozinhar, tudo isso são gastos energéticos além do seu repouso que você está fazendo no seu dia a dia. E qual que é a importância do NEAT? É que, por exemplo, você pode estar fazendo um exercício muito bem prescrito para o seu aluno, ele está fazendo um exercício físico excelente, em termos de gasto energético está contribuindo bastante, mas se o NEAT dele está muito baixo durante o dia, ou seja, é uma pessoa que fica muito sedentária, às vezes trabalha sentada a maior parte do dia, não utiliza escada, não vai a pé até o trabalho, evita ao máximo de andar, essa pessoa, quando você pega o gasto energético diário dela, né, ela está com um gasto energético muito mais baixo do que uma pessoa que tem um NEAT mais alto, né? Então, por isso que é importante você controlar e você sistematizar o NEAT também, além do exercício físico, né? E sabe o que ocorre com a maioria das pessoas, tá? Isso aqui a gente tem uma explicação fisiológica que eu vou explicar para vocês, que se chama adaptação metabólica. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Né? Você introduz o exercício físico, né, e controla o NEAT, você fala assim, pô, beleza, essa pessoa vai gastar energia pra caramba. Só que, na verdade, né,
Quando ela era sedentária, ela era bem ativa no dia a dia dela, só que ela incluiu o exercício físico, ela começa a ficar mais sedentária. Que isso, Renato? Faz sentido isso? Eu até mostrei para vocês um estudo que mostra que quando a pessoa introduz o exercício físico na rotina dela, ela tende no tempo livre dela a ficar mais sedentária. Então, às vezes é uma pessoa que ela, sei lá, ela saía para surfar todo fim de semana. Aí, quando você introduz o exercício físico nela, ou seja, mais um gasto energético semanal para ela, ela para de ter vontade de surfar, ela fica com preguiça de surfar, né? E tem um motivo muito forte disso acontecer, tá? Então, esse é um cenário muito comum, né? E isso acaba, às vezes, estagnando o resultado ou até mesmo gerando falta de resultado e prejuízo no resultado. O que isso significa? Vamos supor, a pessoa tinha um nível de atividade física diária ali, né? Tinha um NEAT mais alto, começou com exercício físico, reduziu, ficou sedentário, ficou preguiçosa, vamos dizer assim, tá? E outra coisa importante, quando a gente fala isso, né, quando a gente fala, a pessoa está preguiçosa, às vezes a gente está falando assim, larga de preguiça, vamos treinar, vamos se mover, só que às vezes é o metabolismo dela que faz isso com ela, sabe? Ela não está conseguindo ter energia, ela não tem vontade, sabe? É uma coisa assim mais forte do que ela, tá? E aí você tem, às vezes, aqui um equilíbrio. Mas sabe o que pode acontecer? É aquilo que eu falei com vocês lá na aula 1. Aí a pessoa está fazendo exercício, tá achando que está gastando caloria pra caramba e começa a consumir mais calorias na alimentação e todo esse balanço energético que a gente está tentando promover aqui se perde, né? E por que isso acontece, Renato? Por que quando a gente está numa intervenção de emagrecimento, por exemplo, a gente começa a fazer o treinamento, começa a gastar mais energia e a pessoa acaba gastando menos energia no dia a dia? É o que a gente chama de adaptação metabólica, tá? Nesse estudo aqui, ele mostra que quando uma pessoa, por exemplo, começa a perder gordura corporal, o corpo ele começa a fazer alguns processos metabólicos para deixar essa pessoa gastando menos energia. Tá? Então você tem o que? A eficiência muscular, ou seja, o músculo começa a ficar mais eficiente, ele gasta menos energia para fazer a mesma tarefa que ele fazia antes. Você tem uma redução de leptina, que é o hormônio da saciedade, então a pessoa acaba ficando menos saciada com as refeições, a mesma quantidade de refeição que ela fazia começa a ficar menos saciada. Né? Uma redução do efeito térmico dos alimentos e principalmente, já destacado aqui, uma redução do NEAT, tá? Uma redução onde a pessoa começa a ficar mais sedentária, ela para de gastar energia no dia a dia dela e isso faz uma grande dificuldade no processo de emagrecimento. Então lembra do balanço energético que a gente falou lá na aula 1, né? A gente vai ter uma redução da atividade física, uma redução do efeito térmico dos alimentos, né? A gente vai ter uma redução do exercício, do gasto com o exercício físico em si, por causa dessa eficiência muscular que ela aumentou. Tudo isso é uma adaptação metabólica que acontece com o corpo, que vai fazer ele gastar menos calorias fazendo as mesmas atividades, tá? Então, por exemplo, antes, às vezes a pessoa ficava paradinha, igual eu gosto de dar esse exemplo, porque isso é muito além de você ficar mais ativo, de ir caminhando a pé, ir no supermercado e tal. Às vezes você parado, antes você balançava mais o seu pé, agora você não balança tanto o seu pé, tá? E aqui, quanto maior for a restrição calórica, maior são os níveis de fadiga, menor o gasto energético. Então, quanto mais você vai entrando no processo de emagrecimento, né, o seu NEAT tende a diminuir mais. Então, você tem que controlar o NEAT do seu aluno. Renato, como é que eu controlo o NEAT? Eu vou explicar isso para vocês já já. Tá? Mas você tem que estar ciente que se o seu aluno iniciou hoje um processo de emagrecimento com você está prescrevendo um treinamento dele, você tem que controlar qual que é o nível da atividade física dele diária atual, né, e controlar isso ao longo do tempo, para que nunca se compense com o exercício que está sendo prescrito, tá bom? E olha só como que o NEAT ele regula, né, muito bem o nosso corpo e a manutenção da gordura corporal. Nesse estudo aqui, olha só o que eles fizeram. Eles pegaram e fizeram uma dieta hipercalórica, ou seja, uma dieta para engordar as pessoas, tá? Eles fizeram ali uma manutenção, calcularam quanto que seria a manutenção calórica desses indivíduos e colocaram 1.000 calorias a mais todos os dias, para realmente engordar esses indivíduos do estudo, tá? E após 8 semanas, obviamente, houve um aumento do tecido adiposo, mas houve concomitante um aumento do gasto energético diário. Então essas pessoas, depois de 8 semanas, estavam gastando 500 calorias a mais todos os dias, né? Aí muita gente falou assim, pô, mas o que é isso então? Eles ficaram mais pesados e aí o metabolismo acelerou? O que aconteceu? É o efeito térmico dos alimentos? E aí, quando eles foram destrinchar para saber exatamente o que aconteceu com essas pessoas, eles perceberam que dessas 500 quilocalorias a mais que estavam sendo gastas diariamente,
79 era para o metabolismo basal, ou seja, o metabolismo passou a gastar mais energia, provavelmente por causa do aumento de peso, passou a gastar mais energia o metabolismo basal também. Teve também um aumento do efeito térmico dos alimentos, ou seja, estavam consumindo mais calorias, então estavam gastando mais também para digerir essas calorias. Só que o que mais aumentou nisso tudo foi o tempo de atividade física, ou seja, elas ficaram mais ativas naturalmente, né? O nível de atividade física dela aumentou por conta desse aumento da alimentação, né? Então, esse aumento de metabolismo basal foi considerado uma questão de alteração de peso, como eu falei, ficou mais pesado, o metabolismo aumenta também, né? Aumentou as calorias ingeridas e a variabilidade alta entre os indivíduos no NEAT. O que isso significa? Que entre os indivíduos teve gente que aumentou muito, teve gente que aumentou pouco. E sabe o que foi o mais interessante disso? Quando eles foram traçar a quantidade de gordura que foi gerada, né, ao longo dessas 8 semanas de dieta hipercalórica e todos esses efeitos aqui, o que eles viram? Uma relação muito forte, tá? Quando você pega ali a quantidade de gordura que foi ganhada durante o estudo, né, e o metabolismo, não teve muita diferença. Então, assim, quem acelerou mais o metabolismo não ganhou menos gordura do que quem acelerou menos o metabolismo. Quem aumentou mais a termogênese, né, não teve uma diferença na gordura corporal. Agora, o NEAT, ele teve uma relação direta, tá, com o aumento de peso. O que isso significa? Vamos entender esse gráfico aqui rapidinho, tá? Sem ficar chatão aqui para vocês também, né? Eles perceberam que aqueles indivíduos que mais ganharam gordura corporal eram aqueles indivíduos que mais estavam inativos, que o NEAT não aumentou. Então, aqueles indivíduos que ganharam pouca gordura corporal com a dieta hipercalórica, o que aconteceu com eles? Eles compensaram tudo no nível de atividade física aumentado. Então, teve muitos indivíduos que começaram a aumentar o nível de atividade física muito além do que eles estavam acostumados, né? E isso fez com que eles não ganhassem tanta gordura corporal assim. Daí a importância do NEAT na manutenção da gordura corporal, né? Muitas vezes aqui a gente não está falando nem de exercício físico, gente. Aqui a gente está falando de atividade física diária, né? E eu vejo muitos profissionais esquecendo do nível de atividade física diária, não controlando isso. Tem que controlar isso, tá? Eu vou mostrar como que vocês controlam aqui. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente fala de exercício físico, vai ensinar para vocês hoje muitas técnicas e métodos legais aí de prescrição de treinamento cardio, mas não esqueçam do nível de atividade física dos alunos de vocês. E, inclusive, a gente separou uma live completa só sobre NEAT, para que você fique craque nesse assunto aqui e que faça todo sentido na hora das suas intervenções de emagrecimento. E os pontos de atenção que eu vou gerar aqui para vocês ficarem bem atentos no NEAT é sempre controlar, tá? Então, nunca deixe o seu aluno entrar num processo de emagrecimento sem controlar o nível de atividade física diário dele, tá? E o nível de atividade física diário dele, para você controlar adequadamente, usa as ferramentas de controle. Então, assim, hoje a gente tem os smartwatches que contam a quantidade de passos que a pessoa dá, que já dá uma estimativa muito boa do gasto energético diário da pessoa, né? Você nem vai usar aquilo para... Você nem precisa usar, assim, a conversão em termos de calorias gastas por dia. Nem precisa usar isso. A gente até tem as ferramentas na CIT para te ajudar a calcular isso. Na aula 4 a gente vai mostrar tudo sobre isso, tá? Quinta-feira, não perde a aula não, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais das planilhas que eu vou te mostrar aqui, tá? E aí, basicamente, você vai usar essas ferramentas pelo menos para controlar. Então, assim, eu não quero saber se os 5.000 passos que o meu aluno está dando por dia, que está contando no smartwatch dele, vão equivaler a 139 calorias. Eu só quero saber, né, que se ele estava dando 5.000 passos hoje, ele está passando, ao longo da intervenção, ele está passando a dar 4.000, 3.000, ou seja, ele está reduzindo esse nível de atividade física, ele está ficando mais sedentário. Então, por isso que essas ferramentas de controle são interessantes. E todo celular hoje tem pelo menos um aplicativo gratuito aí que conta a quantidade de passos que a pessoa dá por dia. Como a grande maioria das pessoas está sempre com o celular, ali você já tem pelo menos uma estimativa boa de quanto que essa pessoa está gastando de energia por dia, né? Igual eu falei, você não precisa ser ali, não, quero saber quantas calorias exatamente o meu aluno está gastando. Você não precisa fazer esse ponto aí, mas você pode com certeza ali verificar se isso está mudando com o tempo, que é o mais importante para você, tá?
Outra coisa, tenta sempre aumentar o NEAT nas intervenções de emagrecimento, que isso ajuda muito. Então, educa o seu aluno a falar assim, tenta ter o estilo de vida mais ativo possível. Se você tem escada para subir até o seu andar, tenta sempre ir de escada. Se você pode ir a pé até o trabalho, tenta ir a pé até o trabalho na maior parte dos dias que você puder. Ah, choveu hoje, não tem problema, tá? Vai de carro, mas se você puder ir a pé a maioria das vezes, tenta ir, tá? Tenta aumentar o nível de atividade física o máximo possível e sempre ajustar de acordo com o treino. Porque o que eu já vi acontecer, que também é um efeito colateral. O aluno entende que ele tem que aumentar o nível de atividade física dele, entende que ele tem que fazer mais caminhadas, que ele tem que ir andando nos lugares, só que aí ele acaba tomando uma proporção tão grande nisso, aí eu já vi aluno dando 15 mil passos e depois querendo fazer um treino de musculação. Vai ter um efeito negativo na musculação, tá? Então a troca ali, que você às vezes vai ficar tão fadigado de ter aumentado esse nível de atividade física, não vai compensar. É raríssimos os casos, tá? A maioria das pessoas vamos botar assim, o nível de atividade física aumentado, você se movimentar mais no dia a dia, não vai fadigar ao ponto de atrapalhar o treino de musculação. Mas se ele focar nisso, fazer caminhadas e tal, e aumentar muito esse volume de NEAT, pode sofrer uma questão no treinamento, então você tem que ajustar nesses casos, tá? E aí, agora sim, a gente pode entrar na parte de prescrição de treinamento cardio. E como que a gente determinou aqui a prescrição de treinamento cardio, o método que a gente determinou que é a melhor forma possível para o personal prescrever o treinamento cardio, tá? A gente aqui utiliza os METs, tá? A gente prescreve os treinos através dos METs, que você já deve ter ouvido falar na aula de fisiologia do exercício, ou se você é um estudante ainda, você vai ouvir em algum momento da sua vida falar sobre os METs, que são a tradução, né, é o equivalente metabólico da tarefa, né? O Metabolic Equivalent of Task, né? E o que tem a ver os METs? Por que a gente usa os METs como base, tá? Já vou explicar. Basicamente, os METs, eles são o equivalente metabólico do gasto energético. Então, um MET significa o repouso absoluto, né? Significa que você está gastando 1 quilocaloria a cada quilo de peso corporal que você tem por hora, tá? Então com essa equação, fica muito legal de você fazer várias estimativas aqui de treinamento físico, tá? Já vou explicar para vocês na prática e eu espero que esse tema, que muitas vezes é trazido de maneira densa para a gente, fique bem tranquilo de vocês entenderem hoje, tá? Então, só essas informações que eu estou dando para vocês, um MET significa o repouso absoluto. Se eu ficar sentadinho, né, no sofá, assistindo a minha televisão, assistindo a minha Netflix, eu tô fazendo uma tarefa de um MET, que é um repouso, tá? É o repouso absoluto, né? Se eu tô me movimentando, eu tô dando aula para vocês, eu já não tô no repouso absoluto. Então já é uma tarefa que não equivale a um MET. Essa tarefa tem um peso metabólico maior. E a gente já vai falar sobre esse peso metabólico maior de diferentes tarefas, tá? Mas o que a gente pode determinar aqui que é bem interessante? Se a gente sabe que um MET significa 1 quilocaloria gasta por quilo de peso corporal por hora, né? Uma pessoa de 80 quilos gasta 80 quilocalorias por hora em repouso. Olha que interessante, a gente já consegue fazer algumas estimativas de metabolismo nos nossos alunos só sabendo dessa informação. Além disso, uma pessoa de 80 quilos gasta mais ou menos 1.920 quilocalorias em dias em repouso. Então, além dessas 1.920 quilocalorias de repouso, você vai incluir ali a atividade física do dia a dia dele, né, que equivale a 15 a 20%, mais o efeito térmico dos alimentos também, né, que dá ali 10 a 15% do gasto energético diário. Né? Então, olha só, é muito interessante como que a gente consegue fazer, né, essas análises, né, essas estimativas utilizando o MET. E o mais importante dos MET, por que a gente gosta tanto de utilizar ele na prática, é que o MET das atividades ele é fixo. Ou seja, uma caminhada num ritmo específico, ela sempre vai ter um MET de 3,5, como no exemplo. Aulas de yoga em geral tem um MET de 2,0. Pilates, em geral, tem um MET de 3,0. Alongamento, de 2,3. Uma musculação em intensidade moderada, de 3,5. Uma musculação em alto rendimento, 6 METs. Então, assim, você sempre vai ter ali
formas de estimar quantos METs cada atividade tem. E sabendo esse METs, você consegue fazer estimativa de gasto energético, você consegue fazer estimativa de dose de treino, você vai aprender tudo a fazer isso aqui hoje com a gente na prática, tá? Primeira dúvida que surge quando a gente fala dos METs é como saber os METs das atividades. E a gente tem o que a gente chama de compêndio de atividade física. Então, é uma lista que uns cientistas fizeram com diversas atividades. Você não imagina quantas atividades eles têm ali. Desde passear com um cachorro, né, fazer trabalhos manuais em casa, né, utilizar uma furadeira, até esse tipo de coisa tem, né, nesse compêndio de atividades físicas. E eles falam assim, ó, você fazer 1 hora de atividade de, vamos botar assim, de serralheria, você vai estar gastando 4 METs, né? Eles têm toda uma lista completa disso aí, tá? Inclusive, você que está aqui comigo, né? Se você participar da nossa live de METs, né, que eu já vou te dizer o dia e o horário que vai ser, a gente vai falar tudo sobre isso aqui, muito mais aprofundado, e além disso, vai te dar esse compêndio aqui de brinde, tá? Então fica ligado aí que eu vou mandar esse brinde para vocês, né? E lembrando assim que o MET das principais atividades, assim, de atividades bem comuns, a gente pode até classificar em baixa, moderada e alta. Então, quando uma pessoa está andando, ela está fazendo METs de menos de 3,0. Sentado trabalhando também, tocando um instrumento, tarefas domésticas paradas, ou seja, se está lavando a louça, é uma tarefa de MET abaixo de 3. De 3 a 6 METs, que é considerado intensidade moderada, você está caminhando rápido, tarefas de limpeza do dia a dia de casa pesada, uma bike de intensidade baixa, ou seja, pedalando a bike em intensidade baixa, um tênis em dupla, por exemplo, que você tem você não precisa se mexer tanto quanto o tênis individual, né? E atividade de alta intensidade aqui se classificam como, por exemplo, trotar, trilha, carregar objetos pesados, jogar basquete, futebol, tênis individual, enfim. Então, assim, aqui você tem uma classificação de algumas atividades, né? E como que você vai utilizar isso na sua prática profissional, na prescrição do seu exercício? Então imagina aqui que seu aluno vai fazer 2 sessões de musculação, 2 sessões de 30 minutos de cardio moderado e uma sessão de futebol, que é a pelada dele que ele joga fim de semana. Você consegue calcular, né, exatamente quanto de carga energética esse aluno vai gastar, né, com todo esse volume de treino. Então um aluno que pesa 60 quilos, por exemplo, e a gente já sabendo que o MET da musculação é 3,5, do cardio é 8 METs, esse cardio moderado você vai calcular a intensidade, você vai saber em qual que ele se classifica, tá? E o futebol em geral é 10 METs, tá? Você pode fazer um cálculo usando aquela fórmula que eu mostrei para vocês, de 1 MET equivale a 1 quilocaloria por quilo de peso corporal por hora, né? Então você faz a continha matemática e vai saber quanto de carga energética a mais esse aluno está gastando por semana, tá? Então vamos supor, né, só para vocês entenderem o cálculo, eu não vou ficar muito aprofundado nisso não, até porque a gente vai ter uma aula completa sobre isso, né? E eu não quero que vocês também percam a atenção, falando assim, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada do que o Renato tá falando, tá? Mas olha só que simples que é. Se a gente sabe que a musculação é uma tarefa que tem 3,5 METs de intensidade, tá? Essa é a intensidade da musculação, né? E o nosso aluno pesa 70 quilos, e ele vai fazer musculação durante 2 horas, porque são 2 sessões de musculação, dá 120 minutos total, 2 horas de musculação. A gente multiplicando esses fatores, 3,5 METs vezes os 70 quilos do meu aluno, vezes as 2 horas, ele vai gastar 490 quilocalorias na musculação. Tá? Então já até percebo uma coisa, uma curiosidade aqui paralela, né? Se você pegar aqui, ó, 490 quilocalorias dividir por 2, vai dar mais ou menos ali 245 quilocalorias, né? Que para 1 hora de atividade é até pouco, né? Se você parar para pensar, a musculação não gasta tanta energia assim, em geral, né? É só chamando a atenção para isso. Um cardio moderado, que você vai fazendo uma intensidade 8, isso aí é mais ou menos a velocidade 8 da esteira, né? O METs ele se equivale quase que correspondente ali à velocidade da esteira, tá bom? Então 8 METs velocidade 8, 9 METs velocidade 9, dá para você fazer uma transferência plausível assim, tá? 8 METs do cardio moderado, 70 quilos que pesa o meu aluno, e ele vai fazer 2 sessões de 30 minutos, né? Ou seja, 60 minutos total na semana, 1 hora de treinamento, dá 560 quilocalorias que ele vai gastar com o cardio moderado. E o futebol dele que dura 60 minutos, 10 METs de intensidade, 70 quilos do peso do meu aluno, 1 hora de futebol, dá 700 quilocalorias, tá? E aí eu somo tudo isso, eu sei exatamente quanto de energia o meu aluno gastou, né, durante, né, o treinamento. E aí, pô, Renato, mas quando eu prescrevo o meu treino, eu não prescrevo um treino de cardio,
de 60 minutos em intensidade constante. Como é que eu vou calcular nesse caso, né? Se você tem um treino de intensidade variada, como esse exemplo aqui, aquecimento, né, treino moderado, intenso, intensidade moderada, intenso, você vai variando a intensidade, você calcula o match de cada parte do treinamento, é mais complexo de se fazer, tá? E aí você vê quanto tempo você ficou em cada match determinado, vai ficar uma conta mais ou menos assim, né? Mas se você preferir também, que eu acho até aconselhável, você faz uma média, né? Faz uma média de matches mais ou menos. Pô, ele vai trabalhar uma parte bem intenso, mas também vai ficar muito tempo em baixa intensidade, então vai dar uma média aí de 7,5 mais ou menos, tá? E fazendo isso, você consegue fazer um cálculo direitinho aqui. Então, uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, fez 5 minutos em match 5, vai dar 25 quilocalorias, tá? Usando aquela mesma fórmula que eu falei para vocês, tá? Você multiplica o 5 do match vezes, né, o peso da pessoa, 60 quilos, vezes a quantidade em horas que ela vai fazer a atividade. Né? No caso aqui, você converte 5 minutos em horas e faz, né, o cálculo direitinho. Né? E se você for vendo aqui, vai dando a quantidade de quilocalorias e no final você tem ali uma média de 225 quilocalorias gastas nesse treinamento aqui de 30 minutos. Beleza? Tá? Ficou claro então como que faz de um treinamento intervalado? Lembrando, né? Você vai ter uma aula específica sobre isso lá no Instagram comigo, tá? Já fica ligado aí, guarda. Se você quiser aprofundar, você vai com certeza aprender muita coisa boa de como utilizar esses métodos, até para questão de dosagem, tá? E por que prescrever através dos métodos é a melhor opção? Era tão mais fácil, né? Para pensar assim, pô, se a gente, o Renato virasse aqui para mim e falasse assim, pô, faz o HIIT que é melhor, né? Prescreve o HIIT aí para todo mundo, que isso que é bom e resolve a tua vida, né? Se fosse uma aula de cardio falando só sobre HIIT, seria bem melhor para tu, né? Tu ia pegar o protocolo de bala que eu ia te ensinar aqui hoje, ia pegar, usar esse protocolo, replicar para todos os seus alunos, pegar a receitinha de bolo e resolver a tua vida. Só que prescrição de treinamento físico, ela não é receita de bolo, né? A gente não tá aqui para te ensinar receita, a gente tá aqui para te transformar no Masterchef. O Masterchef é o quê? É o cara que faz qualquer tipo de bolo para qualquer tipo de aluno, tá? Então vamos lá, vamos entender por que a gente usa METs, por que a gente faz essa doideira aí que pouca gente faz, ou eu nunca vi ninguém fazendo além da gente aqui da Sítios, tá? Por que a gente faz assim a prescrição de treinamento cardio dos nossos alunos, tá? Porque basicamente um cenário muito comum que acontecia quando não se usa os METs era o seguinte, né? Você vai lá, faz a prescrição do personal, vamos supor que você prescreveu lá o seu treinamento HIIT e uma sessão de Low Intensity Steady State, né? Que é um ritmo constante em baixa intensidade, tá? Aí, o que o aluno faz? Ele faz o HIIT, faz o LISS, faz futebol e natação. E aí, você fica como? Você não consegue nem dosar e progredir o treinamento desse aluno, porque ele está fazendo tanto treinamento cardio além do que você está prescrevendo, que fica difícil de você controlar a evolução desse aluno, a dosagem de treino desse aluno. Quando você utiliza os METs, você consegue pelo menos ter uma dosagem para calcular, você consegue calcular o volume de METs que você está trabalhando semanalmente. Então, vamos supor, esse aluno aqui, né, eu prescrevi isso aqui eu sei dosar exatamente, né, mas eu tenho que levar em consideração o futebol desse aluno e a natação que ele está fazendo também à parte. Tá? Tudo isso aqui você pode levar em consideração numa periodização de treinamento cardio. Tá? Não é porque ele gosta de praticar futebol, por exemplo, tive um aluno recente, né, que ele pratica surf de 2 a 3 vezes na semana. Eu incluí essa parte do surf na prescrição cardio dele. Então ele até sabe, se ele não for 2 vezes pelo menos na semana no surf, ele vai ter que fazer um cardio à parte para compensar. Então tudo isso deixa a tua prescrição bem mais otimizada e aprimorada, né? Outra questão, o aluno faz o treino, mas reduz as outras atividades. Então vamos supor que aquele aluno, antes ele fazia sempre uma corridinha de fim de semana e fazia o futebolzinho dele ali também. Só que aí depois que você prescreve o treino, né, que você prescreveu um treino HIIT para ele, por exemplo, ele parou de fazer essas atividades, né? Então quando você avalia o caso desse aluno aqui, que vamos supor, ele saia para dar uma corridinha uma vez por semana e fazer um futebolzinho de vez em quando também uma vez por semana. Esse aluno, quando você calcular a carga, a dose de treinamento cardio dele, ele reduziu quando ele começou a treinar contigo. Por quê? Porque ele começou a fazer a sua prescrição de treinamento cardio, né? Ele começou a fazer o HIIT que você está prescrevendo, só que antes ele fazia uma dosagem muito maior, mesmo que sem querer. Vamos botar o caso do meu aluno recente aí. Ele surfava 2 a 3 vezes por semana, eu calculei qual que era essa dosagem, né? Aí vai que eu prescreva para ele assim, agora você vai fazer um protocolo HIIT e um treinamento cardio separado aqui. Aí esse aluno
aluno deixa de ir no surf e aí ele acaba fazendo menos atividade do que ele fazia antes. Entende que isso prejudica a prescrição de treinamento? Isso acaba fazendo que você regrida em termos de condição cardiorrespiratória? Não vai perder a condição cardiorrespiratória, mas você vai acabar regredindo no volume de treino cardio que você está fazendo, né? Que é uma coisa que você não vai querer fazer, né? E fora isso, você pode encaixar em qualquer modalidade. Então vai que o teu aluno odeia esteira, odeia correr na rua, ele odeia elíptico, odeia bike, odeia tudo. É um cara que realmente não gosta de praticar exercício físico cardio, né? Só que é o cara que, por exemplo, aqui no meu condomínio, todo sábado tem um vôlei que o pessoal gosta de jogar. E tem muita gente que vai lá, bater um vôleizinho e tal, e aí esse cara adora vôlei. Você vai fazer a pressão de cardio dele nesse vôleizinho. É um cara que ele adora caminhada, ele adora sair para fazer uma caminhada no parque, por exemplo, né? Então você pode encaixar essa dose de treinamento cardio com a caminhada que ele vai fazer no parque uma vez por semana, tá? Então você pode encaixar em qualquer modalidade que o seu aluno queira praticar, né? Você começa a dosar, né, a quantidade de METs que você vai gastar em cada atividade, a quantidade de tempo, e você consegue evoluir isso ao longo da semana, tá? E aí você chega ao ponto de poder prescrever em quantidade de METs quanto que você quer que ele faça, né? Então vamos supor, eu quero prescrever 20 METs semanais. Você pode usar os METs como uma unidade de carga de treino também, tá? Isso é uma coisa que eu vou ensinar para vocês lá na live, tá? Então participa se vocês quiserem entender, que é como a gente recomenda aqui na Sítios. Por exemplo, essa semana você vai fazer 10 METs de atividade. Isso significa o quê? Por exemplo, o 10 METs de atividade significa você fazer uma atividade de 10 METs, né, durante 1 hora, tá? Mas você não precisa necessariamente fazer uma atividade de 10 METs. Você pode fazer, por exemplo, uma atividade de 5 METs durante 2 horas. Você pode fazer uma atividade de 2,5 METs durante 4 horas, né? Então você vai fazendo essa prescrição com base nos METs absolutos, né? E você pode ir dosando isso. Tem ferramenta para calcular, você fica tranquilo, tá? Eu sei que você está ficando confuso, mas você fica tranquilo que tem uma ferramenta automática para você calcular esses METs aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou até te mostrar aqui, já vou te dar uma palhinha. Não tinha planejado fazer, mas eu vou fazer. Só para você entender o que eu estou falando na prática e não ficar confuso. Como aqui o nosso comprometimento é com a didática, né? Eu tenho que mostrar para vocês aqui a planilha, tá? Então vou pegar ela aqui agora rapidinho para vocês, ó. Pronto. Deixa eu esticar ela aqui para vocês poderem ver. Então aqui a gente tem a planilha de análise de gasto energético da Sítios Trainer Pro. Então aqui você pode fazer os cálculos e ele já vai te dizer quantos METs líquidos esse aluno fez nessa semana, né? Então vamos supor, vamos prescrever um treinamento semanal aqui. Igual eu falei no meu aluno do surf lá, né? Então você tem aqui, ó, deixa eu tirar tudo. O surf ele tem uma média de MET 4, porque assim, você vai ter ali muito momento que ele vai ficar parado esperando uma onda chegar. Então o cálculo do surf é mais ou menos 4, tá? Vamos supor que ele vai fazer 2 sessões de 2 horas, de 1 hora cada uma, tá? Então ele vai fazer 120 minutos de surf na semana, tá? Aqui a gente já sabe que ele tem um total de METs líquidos de 6. Como assim, Renato? METs líquidos, tá? Como que chegou esse cálculo? Primeiro, né? Aqui a gente tem o total do equivalente energético gasto nessa atividade, né? E o gasto energético líquido. Por quê? A gente considera sempre na hora de prescrever um treinamento que a pessoa em repouso ela já gastaria um certo nível de energia. Então vamos supor, uma pessoa como esse meu aluno aqui, em 120 minutos parado, ele gastaria 160 quilocalorias, né? Aqui está levando em consideração o peso dele que eu já coloquei aqui, tá? Então assim, 120 minutos parado, ele gastaria 160 quilocalorias só de estar parado, tá? Então as calorias líquidas significa quanto que ele gasta além dessa energia aqui, né? Então se ele gasta num total do surf de 640, o líquido é 480. E aí quando a gente joga lá no final da semana, ele tem ali 6 METs líquidos. Ah, mas ele não quer fazer surf não, ele quer fazer um treinamento cardio intensidade 6, tá? Durante os 120 minutos, né? Ele já vai ter ali um METs de 10, nesse caso aqui. Se a gente colocasse aqui durante 1 hora, ele ia ter um METs líquido de 5, né? Porque ele vai ter ali o gasto energético dele de 480 quilocalorias, só que ele gasta 80 quilocalorias em 1 hora só de estar em repouso, né? Se a gente colocar aqui, ó. Então, significa que líquidos ele está gastando 400 calorias, tá? Isso vai converter em 5 METs. Então, perceba que a gente pode fazer aqui todo tipo de contagem. Vamos botar aqui, ó, musculação que o meu aluno vai fazer.
mais um treino HIIT que ele vai fazer, mais um cardio que ele vai fazer. Então a musculação que a gente já viu lá tem um match de mais ou menos 3,5, tá? O HIIT vai ter aí um match variado, vai depender do protocolo que você utilizar, mas vamos colocar que vai ser 7 minutos, tá? E musculação ele vai fazer 3 vezes na semana, então vamos botar 180 minutos totais. E o HIIT vai fazer um protocolo 2 vezes na semana, então vamos botar que dá 40 minutos nessa intensidade aqui. E vai fazer um cardio de baixa intensidade, vamos botar aqui um cardio de intensidade 6, tá? O HIIT, por que ele fica com intensidade? Pô, o HIIT tá com uma intensidade 7, porque ele é intervalado, então vai ter momentos que você vai ficar em recuperação, e isso vai compensar esse tempo que você estava em exercício, tá? E aí, o cardio que você faria ali em uma intensidade 6 na esteira, por exemplo, caminhando rápido, né, para algumas pessoas, vamos supor que ele vai fazer uma sessão de 30 minutos desse tipo de cardio. A gente já calculou aqui os matches, a gente sabe que esse aluno vai fazer um match, o match total dele da semana é 14. Aí o que a gente já começa a fazer aqui na hora de uma prescrição estratégica? Para pensar o que a gente pode fazer aqui. Musculação a gente não vai mexer, nossa musculação vai ser otimizada para manutenção e ganho de massa muscular. Vocês vão aprender na próxima aula como fazer isso direitinho, tá? Então fica ligado, né? Mas no HIIT e no cardio a gente pode evoluir em certos aspectos. A gente pode falar assim, agora, a partir dessa semana, vamos colocar, né, mais 10 minutos aqui nesse treinamento cardio, e a gente já teve um aumento aqui gradativo dos matches. Só que aqui talvez a gente aumentou demais, vamos jogar só para 35, que aí a gente tem um aumento de 10% dos matches semanais que a gente está prescrevendo. 10% é um parâmetro bom para você aumentar. Então beleza. Lembrando que eu estou fazendo propaganda dessa aula aqui porque ela está muito top. Então falando sobre dosagem de matches e tal, tudo mais, vou discutir com vocês na nossa live, tá bom? Mas basicamente é assim que a gente faz os cálculos aqui. E aí você sabe que o aluno está evoluindo. Vamos supor, o HIIT, vamos aumentar a intensidade desse HIIT aí. E aí ele vai aumentar os matches líquidos semanais. Não mexer no tempo, mas mexer na intensidade que o aluno vai fazer o HIIT, né? Por exemplo. Então você vai sempre calculando a quantidade de matches líquidos que o seu aluno vai ter na semana, e isso pode ir evoluindo ao longo do tempo, tá? Então essa é uma maneira de você fazer a progressão e garantir o resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado da planilhinha aí, tá? E além disso que a gente está falando, então, ó, prescrevi, vamos supor, eu vou prescrever 20 matches semanais, eu podia pegar aquela planilha, aí eu vou pegar lá a planilha, o compêndio que eu vou mandar para vocês na aula de matches, e aí a gente vai pegar assim, o surf é 3 matches e ele vai fazer tantos minutos assim. Quando você prescreve 20 matches semanais, você pode distribuir em diversas atividades que o seu aluno vai fazer, tá? E faz depois a evolução, como eu mostrei para vocês. Na primeira semana ele vai fazer 10 matches, na segunda semana ele vai fazer 11 matches, e aqui não tem problema se na primeira semana ele fez o HIIT que eu prescrevi e sair um dia para correr, na outra ele resolveu fazer uma aula de jump, sem problema, eu calculo quantos matches teve essa aula de jump, né, que ele fez na academia, combino com a prescrição de treino que eu fiz, e eu sei que ele está evoluindo, ele está progredindo em termos de número de matches semanais, né? Mas na semana 3 ele resolveu jogar vôlei todos os dias da semana, mas não fez cardio nenhum. Não tem problema, eu calculo quanto que foi essa carga de treinamento do vôlei e coloco ali também, né? Então você pode montar toda semana um planejamento de matches do seu aluno, tendo noção que ele vai sempre progredir, né? E sabendo que ele vai sempre ter mais resultado. E fora isso, né, você pode incluir no estilo de vida da pessoa. Então assim, se você quiser ir mais a fundo nos matches, você pode pegar até questões do nível de atividade física dela para poder calcular, subir a escada, ela que faz uma caminhada até o trabalho, você pode calcular quanto que gasta de energia nesse percurso, né? Você pode montar todo o estilo de vida, igual eu falei. Estratégia de intervenção de emagrecimento do personal tem que envolver tudo. Não pode envolver só prescrição de HIIT, toma aí o protocolo e se vira. Você tem que mudar a vida da pessoa como um todo, né? Toda intervenção que inclui nível de atividade física, que é o nicho que vocês aprenderam, e todas as atividades que esse aluno faz, né? Então, já fiz a propaganda, agora tá aqui, ó, de terça-feira, 13 de julho, às 8 horas, vai ter uma aula completa só sobre match. Então, você com certeza vai querer participar dessa aula. Fica ligado aí sobre que a gente vai falar sobre matches e a dosagem ideal para o treinamento aeróbio. Só que aí você já deve estar se perguntando, pô, muito legal esse negócio que o Renato falou de matches, mas eu quero saber de prescrição na prática. Como é que eu vou prescrever meu treino? Que protocolo que eu vou usar? Como que eu vou combinar as variáveis de treino? Mas que intensidade que eu prescrevo? Quanto de volume de treino eu vou prescrever? Quanto tempo? Duração? Tudo isso. Essas perguntas o Vitor vai responder para vocês neste exato momento. Então tá contigo aí, Vitor. Fala galera, beleza? Renatão já deu uma mega aula pra gente aí sobre match, sobre net aí, né? Super bacana esses assuntos aí, eu tenho certeza que muita gente já tá cabecinha fervendo aí, a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, né? O Renato já até avisou vocês aí da live, né? E
começando a minha parte aqui, eu já vou direto na polêmica aqui com vocês, né? Muita gente gosta dessa polêmica aqui, gosta de discutir sobre isso. HIIT ou aeróbico contínuo? Qual é a melhor prescrição para o emagrecimento? Se é que existe uma melhor prescrição para o emagrecimento, né? Que é algo que a gente até discutiu um pouco na aula 1. Mas vamos trocar uma ideia aqui com vocês aqui, ver um pouco de ciência, um pouco de estudos aqui sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. HIIT ou aeróbico contínuo, vou trazer aqui basicamente duas meta-análises aqui, duas revisões sistemáticas aqui sobre o tema para vocês, tá? Então a gente tem essa revisão aqui bem legal, onde eles basicamente trazem a ideia pra gente que o quê? Ambos trazem os mesmos resultados, tá? Então, tanto o aeróbico contínuo, tanto o HIIT, ele tem a capacidade de trazer os mesmos resultados pra gente. Porém, neste caso aqui, essa revisão conseguiu mostrar pra gente que gastando menos 40% do tempo, tá? O HIIT traz o mesmo resultado que o aeróbico contínuo. Ou seja, o HIIT tem aqui uma eficiência maior. Ele consegue trazer exatamente o mesmo resultado do aeróbico contínuo, porém, gastando menos tempo, tá? A partir do momento que uma das grandes aí dos grandes problemas, das grandes desculpas das pessoas para fazer o exercício físico é o tempo, né? Então, assim, o HIIT ele vem com uma possibilidade interessante ao analisar esse estudo aqui, beleza? Esse outro estudo aqui traz o que pra gente, tá? Essa outra meta-análise aqui. Basicamente os mesmos resultados, e esse estudo aqui ele não conseguiu avaliar aí diferença também em tempo, tá? Ele não conseguiu avaliar aqui que o HIIT é um pouco mais eficaz do que o aeróbico contínuo. Eu vou até discutir um pouco depois com vocês sobre isso daqui, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Basicamente, ambos trazem os mesmos resultados, tá? A questão que o estudo mostrou que a gente consegue trazer os mesmos resultados gastando menos tempo, o outro nem isso conseguiu achar, tá? Então, assim, você já entrar naquela discussão, assim, batendo o martelo que um é muito melhor que o outro, cara, esquece, sabe? Não é bem assim, sabe? Quando eu sempre gosto de falar, cara, viu um profissional que ele defende só um lado, assim, e fortemente fala que o outro não serve pra nada, cara, muito cuidado, porque provavelmente ele tá extrapolando muito aí toda essa discussão, beleza? Uma outra dúvida aí que aí chega muito pro pessoal, poxa, mas o efeito EPOC no HIIT, né? Aquela questão do gasto energético pós-treino ali no HIIT é muito maior por causa da intensidade, será mesmo? A gente tem esse estudo aqui novo, tá? Uma revisão também bem legal só sobre o efeito EPOC aí no HIIT versus aeróbico contínuo, e basicamente aqui no HIIT é maior sim, mas a gente tem uma diferença aqui de 31 calorias no total, tá? Então ao comparar um treino HIIT com um treino aqui de aeróbico contínuo, a gente está falando de uma diferença de 31 calorias, tá? É uma diferença também bem pequena ali, né? Eu brinco aí que se o cara saiu do treino HIIT ali, mordeu meio creme crack ali, pronto, já zerou a brincadeira, tá? Obviamente não é assim também, mas é uma diferença pequena, tá? Então, assim, você justificar a utilização só do HIIT ao invés de utilizar o aeróbico contínuo, pensando nessa diferença, eu não vejo como uma opção interessante também não, tá? Então esquece também essa ideia de que o HIIT vai ter um EPOC muito maior, o que a gente vê nos estudos aqui é que não é bem assim, tá? E o que é interessante da gente discutir também é que, poxa, simplesmente você fazer comparações de treinos totalmente diferentes é muito difícil, tá? Então por isso que esses estudos aqui, eles têm dificuldade também de fazer esse tipo de comparação com a gente. Poxa, fazer uma comparação de um treino HIIT com um treino HIIT Tabata, tá? Que é o que tá aqui em cima aqui. Ó, vou botar aqui em cima aqui para vocês. E o treino Wiesloff, tá aqui embaixo aqui, já é totalmente diferente, tá? O Tabata ali é um treino extremamente curto. O Wiesloff já é um treinamento aí médio, tá? E comparar isso com um contínuo a 60 minutos, tá? Um treino bem mais longo, ou um contínuo ali 40 minutos, só com uma intensidade maior, também é muito difícil fazer esse tipo de comparação, tá? Os autores ali, eles fazem uma série de estatísticas ali para tentar trazer a resposta pra gente, mas essas respostas não ficam bem abertas aí de forma geral, tá? Isso é importante deixar claro para vocês também, e inclusive, infelizmente, eu tenho que abrir isso para vocês aqui também, né? Existem alguns autores aí que também fazem algumas manobras aí também para puxar o lado para uma da sardinha só, tá? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, a gente sempre gosta de olhar isso na hora de analisar um estudo também, beleza? Então, de forma geral, o que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Ambos podem trazer os mesmos resultados, tá? Isso vai depender também de como que vai ser a prescrição de que você vai fazer de um e de outro aí, tá? E é simplesmente impossível eu defender fortemente um dos lados aqui e deixar o outro lado ali em detrimento, tá? Esquece essa ideia aí, já chegou ao ponto aí de algumas pessoas falar que o HIIT funciona e o aeróbico contínuo vai engordar. Pô, pera aí, né, gente? Tá forçando a barra, mas fortemente mesmo. A gente vai trazer alguns estudos aqui também para vocês
pensarem um pouco também em outros fatores, tá? Então, e se o aeróbico contínuo também for feito em alta intensidade? Que isso pode acontecer, tá? Obviamente, eu fazer um treino em alta intensidade intervalado é muito mais fácil, tá? Eu vou, a partir do momento que eu tenho uma parte forte e uma parte fraca ali para eu descansar, isso é interessante. Mas se eu fizer um aeróbico contínuo em alta intensidade, é possível também. É mais difícil? Sim, mas também é possível, né? A gente tem esse estudo aqui bem legal, comparado ali o intervalado de alta intensidade, o sprint intervalado com um contínuo, tá? O intervalado de alta intensidade ele foi feito 4 séries, 4 minutos a 95% da frequência pico, com 3 minutos ali de recuperação ativa, tá? Já no sprint intervalado ali, 30 segundos de sprint com 4 minutos aí de recuperação ativa. E o contínuo ali a 30 minutos a 80% da frequência cardíaca pico, tá? Que é bem altinho ali. O que é legal da gente analisar aqui? O gasto energético no exercício maior foi no contínuo, tá? Porém, no contínuo foi o menor, o gasto energético. Como a gente até viu ali que o efeito EPOC no contínuo ele é realmente um pouquinho menor. Mas o total aqui que a gente está vendo aqui, o contínuo foi o melhor nessa opção aqui, tá? Então pensando também em fazer o aeróbico contínuo em alta intensidade também é uma opção bem legal, uma opção que vai gerar aí um gasto energético maior, tá? Importante deixar claro aqui. Tem esse outro estudo aqui bem legal também, eu gosto desse estudo aqui, foi feito aí com natação do MOR, onde a gente traz resultados de emagrecimento aí após 15 semanas, tá? Onde um grupo fez o treinamento HIIT, teve uma perda de gordura ali de 1 kg e perda de circunferência abdominal de 1 centímetro, tá? Já o grupo que fez o aeróbico contínuo teve uma perda ali de 2,2 de gordura, ou seja, o dobro de perda de gordura, e de circunferência abdominal de 3 centímetros, tá? Então tá falando aqui de o triplo de circunferência abdominal. Então se eu bato o olho nesse estudo aqui, não tem um olhar mais crítico, o que eu vou olhar aqui? Opa, então o aeróbico contínuo é muito melhor do que o HIIT para emagrecimento, tá? E não, também não. Por quê? Porque neste caso aqui, quem fez o aeróbico contínuo foi feito com o dobro de volume de treino, tá? Então eles fizeram um dobro de volume de treino aqui. Poxa, Vitor, mas aí é fácil também, né? Você botou o dobro do volume. Não, gente, não é assim também. O que vocês têm que pensar aqui? A partir do momento que eu faço um treino contínuo ali, eu consigo fazer realmente o maior volume de treino. O que você acha que é mais fácil aqui? Eu fazer 4 horas de um treinamento HIIT? Simplesmente é impossível fazer em alta intensidade durante 4 horas, tá? Talvez um mega atleta aí, mas também mesmo assim seria difícil. Ou fazer um treino contínuo de 4 horas, tá? Obviamente um treino contínuo vai ser mais fácil. Ou seja, utilizar o treinamento contínuo também vai ser interessante para eu conseguir alongar esses volumes de treino, tá? Então a vantagem no contínuo é exatamente essa, tá? Então na hora de prescrever os treinos, você tem que pensar nisso. Qual que é a vantagem de eu utilizar esse treino aqui? Qual que é a vantagem de eu utilizar esse outro treino aqui, tá? E aí no final das contas eu consegui prescrever o melhor treino para aquele meu aluno, tá? HIIT de 4 minutos para emagrecer, tá? Então será aí que o protocolo Tabata, você fazer só um protocolozinho Tabata ali, vai ser suficiente para emagrecer o seu aluno? Então 10 segundos ali de descanso, 20 segundos de estímulo, 10 segundos de descanso, 20 segundos de estímulo durante 8 a 10 vezes aí, tá? Será que só isso é suficiente para emagrecimento? Tá? E simplesmente aqui, essa é uma revisão sobre o tema, eles viram que não existe evidência científica que o protocolo Tabata seja efetivo para emagrecimento, tá? Pô, Vitor, então o HIIT aqui, o Tabata não funciona? Não, gente, não é isso. Qual que é a grande questão aqui? O treino Tabata ali, ele é muito, mas muito curto, tá? A gente tá falando aqui de apenas 4 minutos de treino, tá? Então, assim, é muito um estímulo muito pequeno, tá? Então, você incluir o protocolo Tabata junto de outros protocolos, ou até mesmo junto de um aeróbico contínuo também, fazer um treino aí mais completo, utilizar a musculação, enfim, você colocar o treinamento Tabata dentro de um planejamento total, de uma estratégia de emagrecimento, ele pode ser interessante sim. Agora, você utilizar exclusivamente o protocolo Tabata 2, 3 vezes por semana e achar que ele exclusivamente vai funcionar para emagrecimento, não, esquece que essa não é a realidade, tá? Eu gostaria de trazer isso para vocês também, que essa é uma outra questão aí que o pessoal acaba confundindo muito. Então, basicamente, tá? Eu trouxe muito aqui estudos defendendo o aeróbico contínuo, exatamente porque na hora que você abre aí as redes sociais, aí você abre a galera discutindo sobre o tema aí, a galera só defende o HIIT, tá? Então, assim, como já tem muita gente defendendo o HIIT, que eu resolvi trazer um contraponto para vocês. Mas, basicamente, a vantagem do HIIT é realmente a gente conseguir bons resultados com menor tempo, tá? Essa é a grande vantagem ali. Apesar daquela revisão lá mostrar ali resultados iguais, tá? Como eu falei, é muito difícil de ser feita essa revisão, que a gente vê na prática aí que a gente consegue trazer resultados excelentes com o HIIT com menor tempo. E a partir do momento que a grande desculpa das pessoas é realmente o tempo, então o HIIT ele é uma excelente possibilidade para a gente utilizar com o nosso aluno. Porém, do outro lado, a gente também tem a vantagem do aeróbico contínuo, que é até o que eu já discuti com vocês, que é conseguir fazer volumes maiores, tá? Então, a partir do momento que eu, às vezes, preciso que o meu aluno faça volumes maiores, utilizar o aeróbico contínuo vai ser interessantíssimo também. A partir do momento que ele tem uma disponibilidade de tempo para isso também, que ele começa, às vezes, a
gostar muito do treino, começa aí a ter mais tempo para fazer esse treinamento, o aeróbio contínuo também funciona muito bem, tá? E obviamente, isso aí tem que ficar muito claro, por isso que eu não gosto de defender só um ou defender só o outro. Cara, você utilizar ambos vai ser com certeza a melhor opção, tá? Você não deixar, não ficar só focando em um aí, tá? E também, obviamente, focar na aderência, tá? Eu tenho um aluno meu ali, poxa, que não gosta muito de treino intenso, isso é super normal. Eu vou dar personal hoje mesmo para uma aluna ali que ela é exatamente isso. Ela não gosta de treino intenso, sabe? Você joga um treino mais intenso nela ali, ela já tá resmungando, já tá reclamando. Ela não gosta, simplesmente não gosta de fazer esse tipo de treino. Obviamente eu não vou prescrever um treino HIIT para ela, tá? O treino HIIT não impacta, não funciona muito bem para ela. Agora, eu tenho um aluno que gosta de fazer um treino intenso, gosta de sair, poxa, todo suadão lá do treino, tá? Que esses fatores você tem que analisar também, isso é fundamental dentro da prescrição de treino. É um aluno que tem pouco tempo para treinar, o HIIT vai funcionar muito bem, tá? Então você tem que focar na aderência do seu aluno ali. De preferência, eu gosto de sempre trabalhar ambos, tá? De preferência ali, eu nunca vou escolher só um só. Eu gosto de trabalhar tanto aeróbio contínuo, tanto aeróbio, tanto HIIT ali, e utilizar ambos ali vai ser excelente pro meu aluno, beleza? E também é importante deixar claro aqui que a gente vai ter uma live só sobre HIIT, tá? Então a gente vai discutir ali sobre protocolos de HIIT para você utilizar, como prescrever o HIIT, como que eu vou analisar essa intensidade do meu treino HIIT, tá? Tudo isso a gente vai trazer aí no dia 12 de julho às 20 horas, tá? Beleza? E também prescrição de treino aeróbio além da briga HIIT contínuo, tá? Então, poxa, vamos esquecer essa ideia aqui de ficar discutindo HIIT contínuo, que a gente vai pensar em prescrição de aeróbia além disso, tá? Uma prescrição aí de treinamentos cíclicos além disso, né? Quais tipos de treinos cíclicos mais comuns que eu tenho aqui, tá? Então, eu não preciso e nem deveria ficar pensando só em HIIT versus aeróbio contínuo, porque a gente tem uma série de possibilidades aqui. A gente tem os treinos que a gente chama aí de rodagem, a gente tem o longão, a gente tem o intervalado, a gente tem o fartlek, a gente tem o progressivo, a gente tem o regressivo, a gente tem o tempo run, a gente tem o regenerativo, tá? Todos esses eu vou mostrar para vocês aqui. Esses são os principais. Existem outros tipos de treino que você pode utilizar também com o seu aluno, tá? E aí já deixar claro também que o mais legal, com certeza, até pensando em aderência do aluno, é você variar ao máximo isso daqui, tá? Para você trazer estímulos diferentes para o seu aluno gostar de fazer esses estímulos diferentes e também, a partir de estímulos diferentes, também você conseguir resultados diferentes com o seu aluno, beleza? Então, para quem não sabe aí o que é uma rodagem, tá? Seria basicamente ali um treino contínuo em HIIT leve, médio e constante, tá? É o verdadeiro treino contínuo ali, bem tranquilinho, tá? Basicamente, na hora da prescrição de um treino, principalmente de um corredor aí, de alguém aí focado em performance, esse é o tipo de treino mais comum, tá? É aquele treino ali realmente para gerar volume de treino, tá? Então, esse é um tipo de treino aqui quando você tá focando em volume, esse daqui é com certeza um treino fundamental que você vai utilizar bastante, tá? Aquele treino ali pro seu aluno ir gerando volume de treino com ele, tá? O longão é basicamente o treino com foco no acúmulo de quilometragem, tá? Geralmente também em ritmo constante, leve a médio ali, tá? O objetivo de um treino longão é você aumentar o volume de treino pro seu aluno. Então, sempre tem a galera da performance, a galera da corrida, sempre tem essas discussões bobas aí, né? O que é um treino longão? Ah, não, longão é só acima de 15 km. Não, longão é só acima de 30 km. Não, galera, esquece. Longão é basicamente ali, você tá treinando com o seu aluno ali, você quer aumentar o volume de treino específico de um treino, isso a gente chama de longão, tá? Então, poxa, eu tenho um aluno que tá treinando pro TAF, que é um treino de 12 minutos aí do TAF, então ele tem que fazer 12 minutos ali pro TAF. Poxa, ele tá treinando ali 2 km, 3 km, só que eu quero aumentar ali, eu quero aumentar esse volume de treino. Eu vou passar para ele uns 5, 6 km. Cara, isso é um longão para ele, ele não está acostumado a fazer isso, tá? Então isso vai depender muito. Uma pessoa aí que está treinando para uma meia maratona, por exemplo, cara, 18, 19 km já é um longão. Para quem está na maratona aí, já são treinos aí acima de 20, 30 km aí que a gente considera longão, tá? Então longão é exatamente ali para a gente começar aí a aumentar essa quilometragem de treino, tá? Isso aí também é fundamental e isso funciona muito bem também para o emagrecimento. Isso, você começar a aumentar esse volume de treino aí, inclusive conseguir fazer treinos mais longos, ajuda você a fazer treinos mais intensos na hora que você ir lá para o HIIT, tá? Isso é fundamental de você entender. O intervalado aqui seria basicamente estímulos fortes intercalados com descanso passivo, tá? Então quando você dá um estímulo forte ali, descansa totalmente, dá mais um estímulo forte, descansa totalmente, tá? Totalmente parado ali, esse descanso aí é o que a gente chama de intervalado e o HIIT pode se aplicar dentro disso daqui, tá? Então basicamente esse é o treino intervalado, é um treino muito legal aí para prescrever para os alunos, tem muito aluno que gosta muito de fazer e como eu falei, tem outros também que não gostam, é esse tipo de aluno a gente começa a deixar um pouco de lado, tá? O treinamento intervalado aqui, tá? Assim como todos os outros ali, ele tem uma série de variações que você pode trabalhar aqui, tá? Você pode trabalhar com estímulos mais intensos, estímulos menos intensos um pouquinho. Você pode trabalhar ali com descansos maiores, descansos menores. Isso vai depender do estímulo que você tá dando ali, tá?
essa proporção, estímulo e descanso, você pode trabalhar de diversas formas, 1 para 1, né? Então, poxa, 1 minuto de estímulo para 1 minuto de descanso, 2 minutos de estímulo para 2 minutos de descanso, tá? Essa é uma proporção 1 para 1. Você pode trabalhar com uma proporção 1 para 4, por exemplo. Então, 1 minuto de estímulo com 4 minutos de descanso. Poxa, Vitor, vou precisar de tanto descanso assim? Cara, se você for fazer um estímulo, por exemplo, 1 minuto all out, tá? Então, ao máximo aí, cara, você vai precisar de um descanso bem longo, tá? Porque você vai ficar realmente exaurido, tá? Então, isso é importante de você saber também trabalhar com o seu aluno. Além disso, a gente tem o famoso fartlek, tá? Que seria um exercício intermitente, intercalando estímulos fortes com estímulos leves. Esse aqui eu gosto de abrir um disclaimer também, né? Basicamente, fartlek ali vem da ideia de brincar, tá? Então, treinos fartlek são treinos assim, normalmente que você passa para o seu aluno para ele fazer o que quiser, tá? Esse era o comum de ser utilizado antigamente. Mas hoje, qualquer treino intermitente, esse pessoal chama de fartlek, tá? Então, basicamente, um treino intermitente seria um treino ali onde você faz um estímulo mais forte, um estímulo mais fraco, estímulo mais forte, estímulo mais fraco. Diferente do intervalado, o intervalado você para totalmente, é um descanso realmente passivo. No fartlek não, você continua ali mantendo um estímulo, tá? Então, poxa, isso na bike ali, vou meter um estímulo ali 35 km por hora, fortão, durante 1 minuto, por exemplo, e durante 1 minuto eu vou manter ele levinho, 15, 20 km por hora, e depois eu acelero de novo, tá? Eu posso fazer nesse formato aí, beleza? Um outro aqui é o que a gente chama aí de progressivo, tá? Eu vejo que a galera aí que é fora do treinamento aeróbico, não tá acostumada com o treinamento aeróbico como um todo aí, acaba não utilizando muito, e esse é um treino bem legal de ser utilizado ali, tá? Onde basicamente você vai aumentando o ritmo de treino do seu aluno, tá? Você pode prescrever o treino todo dele, tá? Então, ó, você vai começar aqui e vai terminar aqui. Ou, o que é legal também, às vezes, para aquele aluno que é mais competitivo, que é interessante trabalhar com ele, é você prescrever um estímulo para ele, por exemplo. Na esteira lá, você vai começar caminhando a 6 km por hora, tá? Vamos supor, e vai aumentar a cada 2, 3 minutos ali, dependendo de como que é o seu aluno, você vai aumentar 1 km na esteira, e eu quero ver até quando você vai, tá? Então você não coloca o máximo ali pro seu aluno, cara, você quer ver até quando esse aluno vai. Essa é uma possibilidade bem legal de fazer com o seu aluno também. E a gente tem também o regressivo, tá? Que é exatamente o contrário ali, é uma diminuição constante e regressiva ali do ritmo, tá? Então o seu aluno já começa pau na paulada ali, obviamente você vai fazer um aquecimento antes, ele vem forte ali, e a ideia é você ir regredindo ali, cara, isso é muito legal também pra gente trabalhar aí fadiga, tá? Então o cara tá naquela fadiga máxima ali, mas tem que continuar correndo, tá? Então isso é um treino bem legal, você trabalhar com o seu aluno aí. O tempo run, tá? Seria basicamente a ideia daquele estudo que a gente mostrou lá, seria um contínuo, mas em alta intensidade, tá? A gente chama de tempo run aqui, que seria um treino em ritmo de prova ali, tá? Então, poxa, o cara que é corredor ali, ele faria 5 km no ritmo de prova, tá? Para um aluno seu ali que não é corredor, né, não é focado em performance, ele seria basicamente fazer um treino aí contínuo em alta intensidade, tá? Então ali um treino contínuo ali na pegada mesmo, beleza? Esse seria o tempo run. E por último, o regenerativo, que seria basicamente um ritmo leve e constante, tá? Esse regenerativo também tem uma discussão muito grande que a galera faz aí. Poxa, Vitor, mas será que esse treino regenerativo aqui não seria melhor meu aluno ficar de perninha pro ar ali? Descansaria mais? O que a gente tem nos estudos aí que na grande maioria das vezes você ficar de perna pro ar é mais interessante do que um treino regenerativo, tá? Isso daí tem que ficar claro para vocês. Mas a grande vantagem do regenerativo é que você, ao utilizar ele, você também está acumulando quilometragem, também está acumulando ali o volume de treino, tá? Então esse volume de treino aqui também vai ser interessante aí na hora de você pensar no emagrecimento, tá? Então o regenerativo ele não pensa aqui só no descanso do seu aluno, mas também nesse ganho de quilometragem, beleza? Então de forma geral esses são todos os treinos que você pode utilizar com o seu aluno, né? Viu a quantidade de possibilidades que você tem de prescrever treinos aeróbicos? Isso que é o mais legal aqui, né? Isso que eu gosto de falar. Cara, o profissional de educação física, ele tem uma quantidade de ferramentas absurda. A gente tá falando aqui só de treinamento aeróbio. Como a gente falou com vocês aqui, a gente pode e deve também prescrever o treino de musculação, um treinamento de força. A gente vai ter uma aula específica só sobre isso. A gente aqui, só dentro do treinamento aeróbico, a gente tem uma infinidade gigante aqui de treinamentos para utilizar com o seu aluno, tá? E todos eles aqui, se bem prescritos, se bem planejado, montado uma estratégia da melhor forma possível, ele vai gerar emagrecimento para o seu aluno. Então, você ficar de forma muito simplória aqui discutindo, o HIIT é melhor, e o aeróbico contínuo é menor, cara, esquece isso, tá? Você tem uma quantidade muito grande de treinos para prescrever para o seu aluno e você deve conhecer eles e com isso escolher aí o melhor planejamento, a melhor estratégia para cada tipo de aluno, beleza? Fique ligado aí nas próximas aulas. Aula 3 a gente vai falar só sobre musculação, aula 4 a gente vai falar bem geralzão aqui de planejamento de treinos para emagrecimento, vai ser bem legal, tá? Então, poxa, já entendi musculação, já entendi aeróbico, já entendi o papel do exercício físico no emagrecimento, como que eu vou fazer um planejamento? A gente vai falar nessa aula aqui, tá? Todos os dias aí às 20 horas. Passar aqui rapidamente aquele cronograma do nosso evento aqui, tá? Que vai dos dias 5 a 15 de julho para vocês que estão com a gente.
gente aqui. Aula 1, então, já foi ao ar. Aula 2, vocês estão vendo nesse exato momento aqui. Aula 3 vai ao ar dia 7 de julho, às 20 horas. Aula 8, quinta-feira, às 20 horas, tá? Vai ao ar aí. Nossa aula 4, nossa sexta-feira a gente vai ter uma live, tá? Uma live especial aí, vai ser lá no Instagram, todas as aulas são no YouTube, as lives são no Instagram. Quando eu falar live aqui no Instagram, quando eu falar aula é no YouTube. A gente vai ter uma live aí sobre atividade física no dia 9 de julho aí, na sexta-feira às 20 horas. Sabadão às 20 horas a gente também tem, tá? Vai ser uma live bem legal, tá? Essa live especialzona aqui, eu acho que vocês vão gostar bastante aqui. Domingão, às 8 horas da manhã. Então é a única aula aqui que vai ao ar às 8 horas da manhã. Vai ao ar, é a nossa aula 5, tá? A gente vai falar aí como você faz para se inscrever lá no City Trainer Pro. A gente vai discutir tudo isso aí com vocês, beleza? E no domingo também a gente vai, cara, domingo aqui é recheado mesmo de conteúdo. A gente vai fazer uma live às 20 horas sobre treinamento concorrente, tá? Essa live também vai ficar bem legal. Além disso, então, dia 12 de julho, live sobre HIIT. 13 de julho, live só sobre match, como você vai utilizar os matches aí no seu treinamento. Dia 14 de julho, live sobre como fazer o seu treinamento em casa, tá? Então, treinamento em casa para emagrecimento também vai ser bem legal. E 15 de julho aí, live sobre otimização aí da prescrição de treinos e o encerramento geral do nosso evento aqui, tá? Uma outra dúvida também, bem comum, que chega o pessoal aqui, pô, Vitor, mas e o certificado gratuito? Vocês falaram que ia ter, quando que vai ter aí? Tá, a gente vai liberar, isso é importante deixar claro também, a emissão do certificado ela é feita por você, tá? Então a gente vai te dar todas as ferramentas para você mesmo emitir o certificado. A emissão do certificado ela vai acontecer dos dias 12 aos dia 15. Então você vai ter do dia 12 ao dia 15 para você mesmo ir lá e emitir o seu certificado. A gente ensina passo a passo ali para você fazer. Então decora aí também dos dias 12 ao dia 15, tá? Tira um printzinho aqui da tela aqui, ó, para você pegar aqui todo o cronograma, tá? Então tem todas as aulas aqui para vocês participarem, tá? São muitas lives, muitas aulas aqui, mas a gente vai trazer muito conteúdo de altíssima qualidade para vocês, tá? E aqui abaixo tem um guia de implementação da aula 2 aqui, tá? Só você clicar no link da descrição aqui. Essa atividade aqui é fundamental para você emitir o seu certificado. Faz a atividade ali e a gente continua, beleza? Lembrando, tá? Se você tá gostando desse conteúdo aqui, se você já gostou de tudo que a gente trouxe até aqui e tudo que a gente vai trazer ainda, tá? Esse aqui é só uma parte do que a gente tem lá na City Trainer Pro, tá? Então a City Trainer Pro aí é um conteúdo avançadíssimo sobre prescrição de treinos para emagrecimento. É realmente nossa certificação completaça aqui. O que a gente está trazendo para vocês aqui é uma parte delas aqui, o máximo que a gente consegue trazer para vocês, beleza? Mas se você tá afim aí de entrar na City Trainer Pro, dia 11 de julho, a gente vai abrir as inscrições ali. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo lá também, tá? Então, vejo você aí na próxima aula. A gente vai falar aí sobre musculação e emagrecimento. Essa aula 3 também vai estar muito legal. Valeu, pessoal. Grande abraço.